além de todos os problemas do apostolado no Brasil e outras questões mais complicadas, uma coisa que chamou muita atenção de muitas pessoas foi a questão da Renascença. O professor Gabriel Sapucaia tem realizado ótimos estudos sobre isso, inclusive recomendo todos os livros da editora Cardeal, promovida pelo professor Sapucaia, especialmente sobre a questão de Savonarola, que é um herói da fé, sem dúvida. Olha, uma coisa para nós sabermos se uma pessoa tem a fé ou não, a posição dela com Savonarola. Normalmente quem é contra Savonarola é uma pessoa mais moderna, mais humanista, com tendências a apreciar coisas um tanto quanto desonestas, e nós vemos pelos frutos. Então recomendo a todos os escritos do professor Sapucaia e também as traduções que ele vem realizando com tanto esmero em seu apostolado. Mas eu lembro que o Lassan está aqui, não me deixa negar, na Guerra Civil, por incrível que pareça, a Renascença foi um dos argumentos, porque até então não estava declarada oficialmente, mas se deu no sistema dessa época. Foi um dos gatilhos para estourar tudo. Então, é impressionante, uma Guerra Civil sedevacantista que tem como um dos primeiros pontos sobre a licitude de termos alguns anjinhos na Capela Sistina e também... O que você acha de ter gente pelada na igreja? Primeiro, se gente nua, despida, não é bem-vinda em uma reunião pública, até de coisas imorais... Então... Por exemplo, o senhor acredita, senhor Matheus Lassan, que em uma assembleia pública de um país que... Time de futebol. Exato. É permitido isso? Não. Não. Não sei, Veja, uma confraternização entre moradores de rua. Nem neles é permitido. Até ali existe certa decência. Sim. Agora, se nisso não é permitido, por que é permitido colocar no mais alto das igrejas? Isso é uma coisa que só existe no mundo moderno, que só existe na modernidade. E bem... Isso é algo muito bem estabelecido no movimento tradicional. Nem tanto porque... Agora não é mais, exato. Exato. Quando se entende tradição no sentido os padres da igreja, os apóstolos, o magistério, a Sagrada Escritura, tudo aquilo que Cristo nos deu. Acontece que, como o mundo moderno tem várias fases, as mudanças dialéticas da revolução acabam passando como algo tradicional. Sim. Então, para muitos, gente despida na igreja com 10 quilos de ouro é o ápice da tradição católica. Claro, a ignorância, as pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não têm estudo, pessoas que não são cultas em história, que não são cultas em cultura, que defendem essas coisas meramente por um partidarismo infantil, juvenil. Então eu me recordo que algumas pessoas tinham até dito: então vocês têm que negar a ser vacante desde aquela época. Sim, realmente inacreditável. É um argumento de uma teologia assim impressionante. Não, é a falta da teologia e a falta do argumento e a falta da alma que tem o intelecto. A falta da vergonha alheia, da cara de pau. Totalmente fora do nexo, pessoas que verdadeiramente não querem saber de nenhum estudo histórico mais sério. E a questão da Renascença tem causado muita confusão no meio sedevacantista, porque a discussão foi bem apaixonada dos dois lados. Bem, é óbvio que o lado talibã venceu. Isso ninguém tem dúvida, evidentemente. A não ser que eu tenha perdido a contra-argumentação. Alguém conseguiu argumentar contra? O Talibã vai vencer. O Talibã vai vencer. O Talibã vai vencer porque eles são coerentes. Vocês criaram a ala Talibã. Quem criou a ala Talibã foi Dona Neil Dolan. Veja, eu acho que o senhor Diogo Ruffalo, acho que a gente odeia. Não, a gente ama ele. Muito bom. Nós amamos ele. Eu assisto todos os vídeos dele, desde sempre. Sim. E claro, ele foi a vítima disso tudo porque ele foi manipulado pelo clero. O Cafezinho de Jesus. O Cafezinho de Jesus. E por então, aí são vai. muitos clássicos. Inacreditável. E Café realmente tem muita coisa boa nos efeitos dele, apesar que teve uma época na igreja que foi condenado. Alguns papas proibiram o consumo de café. Isso é assunto para outra conversa. Mas bem... Mas, de fato, o café como uma criação de Deus representa, assim, as coisas boas da criação e da natureza. O senhor já está fazendo calimã com café. O senhor já está fazendo... O senhor já é um homem moderno, está fazendo calimã com cafeína. Mas bem, retornando ao que é essencial. Falando aqui, sendo que a igreja condenou o uso de energia elétrica. Bem... Eu imagino um mundo sem energia elétrica. Não teríamos metade dos problemas que nós temos. Então ele me chama de Halimã. Bem, em nome da fé, as coisas que Deus fez, né, senhor Lassan? Vamos falar do Renascimento. Vamos falar do Renascimento. Acontece que, diretamente, quando nos deparamos com essa questão no meio sedevacantista, a primeira coisa que nos chama a atenção é a questão moral. Se é lícito ou não pessoas nuas dentro da igreja em forma artística. Senhores, o debate não é esse. Esse é um debate em nível
inicial, em nível de fiéis que não têm uma profundidade muito grande em questão artística ou da história da arte eclesiástica. É muito pior do que parece. A Renascença não começa no século XVI, em Roma ou na Basílica do Vaticano. É um movimento muito mais antigo que começa, primeiramente, como uma troca de informações com o Oriente, especialmente toda a Arábia e também com os gregos, e a absorção de elementos estranhos à fé católica do paganismo, ou melhor dizendo, uma reformulação do paganismo baseando-se em grande parte em hermetismo. Toda a Renascença é hermética. Ela é uma fusão de vários sistemas religiosos unidos em uma nova doutrina, que é a doutrina hermética. Isto não é muito estudado no Brasil. No Brasil, propriamente, dou aqui os créditos ao falecido professor Orlando Fedeli, que conduziu muitos estudos extremamente benéficos nesse sentido. Ele foi um dos pioneiros nisso no Brasil. E hoje nós tentamos manter, de certa maneira, o nível alto desse apostolado antirrenascentista. De qualquer maneira, vemos que, sim, propriamente, a Renascença tem esse problema histórico. A fonte dela não é o catolicismo. Há uma diferença gritante entre a manifestação artística durante o período, por exemplo, de São Francisco de Assis, de São Domingos, de São Bernardo, do próprio São Bento, mais um tempo atrás, e do início da arte católica, tanto no Oriente e no Ocidente, para aquilo que começou a aparecer no século XII, XIII, XIV. As influências disso estão representadas em todo o orbe católico desde o início da igreja? Não. Essa absorção de elementos novos, artísticos, renascentistas, herméticos, gnósticos, de magia, alquimia e toda uma fusão com outras religiões é próprio da modernidade, é próprio desse espírito diretamente que nasceu em Florença, especialmente com a filosofia neoplatônica, especialmente com a absorção de elementos de doutrinas do Oriente, especialmente do Islã, e de correntes de esoterismo islâmico, que foram absorvidas por uma classe literária e que depois tomou uma proporção de arte, de pinturas, de até mesmo ser colocada dentro de igrejas. Um exemplo bem clássico. Inclusive existem vários estudos sobre isso. Aquela famosíssima imagem da criação do mundo, onde há Deus Pai e Adão, que está na Capela Sistina. Se vocês repararem bem, todo o plano de fundo onde está Deus Pai é diretamente a representação de um cérebro humano. Isto Michelangelo fez propositadamente, porque ali naquela época já se tinham os estudos de anatomia acontecendo na Itália. Muito bem. Isto é somente um aspecto do problema geral. Fora que, evidentemente, todos os simbolismos ocultos que existem dentro da Capela Sistina. E isto passou despercebido. A arte é ótima porque você pode fazer uma arte para aqueles que não sabem o que ela significa e uma arte, a mesma arte com um significado oculto para aqueles que já estão iniciados, para aqueles que já sabem ler os sinais dos tempos, se assim podemos chamar. Precisamente. Os simbolismos. Precisamente. Então, a questão da Capela Sistina não é o maior escândalo as pessoas nuas ali. Claro que é uma irreverência. Por exemplo, Michelangelo pintou a Deus Pai, por exemplo, ao retirar-se após criar luz para o mundo, o Sol, e propriamente o luzeiro da noite, que é a Lua, representou Deus Pai se retirando disso e mostrando suas partes. Não é uma coisa que você vê na tradição católica. De modo algum. Alguém consegue, e eu desafio aqui publicamente, algum historiador, algum artista que me mostre em algum lugar, antes de Michelangelo, talvez algum renascentista que me passou ao radar, mas que exponha, por exemplo, Deus Pai desta maneira. Para começar, que dentro da iconografia católica, Deus Pai nunca tem o protagonismo em uma igreja. Sempre é o Filho, Jesus Cristo. Deus Pai aparece sim, especialmente em relação a imagens da Santíssima Trindade. E eu pergunto o que aconteceria no Antigo Testamento se alguém ousasse levantar uma hipótese dessa. É muito simples. Vemos casos mais simples e mais sensíveis. Bem, representar Deus mesmo com partes humanas expostas seria
E é, até hoje, uma coisa que causa espanto e escândalo. Bem, o senhor acha, senhor Nassan, que no Antigo Testamento daria algum problema? Eu acho que daria umas pedras. Bem, dou um pequeno exemplo. Se um bezerro de ouro gerou uma matança, que Moisés mandou os levitas passarem o fio da espada, bem, o que aconteceria naqueles dias então? Pergunto, não seria muito diferente do que poderia ter acontecido no início da igreja. Para começar que, além disso, isso daria muito argumento para os iconoclastas, que, vendo tudo isso, por exemplo, os protestantes, o ódio que eles possuem à imagem é em grande parte a influência renascentista e todos os abusos cometidos. O que é complicado dizer, mas a revolta protestante a esses abusos em específico que estavam acontecendo em Roma são razoavelmente justificadas. Afinal, a revolução acende uma vela para Deus e para o demônio. Exato. Avança 2 passos e volta 1. Fala de um problema real para colocar outros problemas. Que é precisamente o que aconteceu. Exatamente. E essa questão toda não é um assunto simples, não é um assunto para... Eu não recomendo também que os leigos, em geral, estudem isso, porque isso requer um conhecimento linguístico, requer um conhecimento histórico, requer um conhecimento geográfico, econômico de toda a questão europeia em relação ao mundo que os circundava e como essas ideias penetraram no Ocidente. A Renascença não é um fenômeno unicamente florentino ocidental. A Renascença foi literalmente como uma invasão das Arábias no Ocidente e tudo aquilo que estava como que em sociedades secretas no Oriente apareceram diretamente no centro da Itália e de lá se espalhou para todo mundo. Algo semelhante aconteceu na época da Reconquista também na Espanha. É interessante porque não é uma invasão doutrinal a princípio. Uma invasão artística. Uma invasão artística que, ao longo dos séculos, gerou e levou uma revolução doutrinal. Podemos dizer que sim. As consequências últimas é essa. O que criou o modernismo? A modernidade. Há quem diga que nós não somos contra a modernidade, apenas contra o modernismo. Mas bem... Bem, isso não consta no meu tablet, então, bem, não sei dizer. Pois bem, nem na minha loja maçônica da Tijuca. Pois é, complicado isso daí. Difícil. E o que acontece é que esses assuntos são para pessoas que possuem uma vida intelectual. A vida intelectual, caríssimos irmãos, é para quem é intelecto. Deus dá virtudes e talentos para cada um. Aqueles mais dotados de letras, de conhecimento, de absorção da realidade, ou seja, as coisas que são, não a coisa como percebemos, porque a realidade é o que é, não aquilo que achamos que ela é. Uma coisa bem simples, tem que ficar bem clara, porque no sede-vacantismo hoje em dia, vamos desde, eu acho que até Jesus me disse. E, bem, parem de ler livros. Antes fosse isso, porque isso evitaria muitos problemas, inclusive. Pois é. Inclusive, parem de ler o livro de La Salette, que o bispo diz que está condenado. Que está lá no Mistério da Iniquidade. Disso já falamos mais cedo na conversa que nós estamos tendo. Agora, sobre a Renascença em geral. Ela representa não uma volta do paganismo. Isso deve ficar muito bem claro. É uma redução simplista. É uma redução, é uma distinção errônea. Sim, o paganismo é um aspecto da Renascença. Da mesma forma que a nossa mão é uma parte do nosso corpo, mas não é o nosso corpo como um todo e tampouco é a nossa essência. Entendi. O paganismo na Renascença é um paganismo reinterpretado. A religião dos antigos, especialmente a greca, romana, e também não somente a religião pública, mas a religião gnóstica oculta, se perdeu há muito tempo, por inúmeras razões. Seja pela conversão em massa, operada pelos apóstolos. A religião de Atenas e Esparta não tinha alquimia. Não. No máximo se tinha alguma manipulação de alguns metais ou de algumas coisas naturais, mas não formulado em conjunto de jeito nenhum. Não. Vai ter nós teremos uma influência não diretamente do Ocidente, mas vindo de Samotrácia, com Pitágoras e a figura lendária de Orfeu, que trazem a gnose para o Ocidente, que já existia um âmago ali, mas essas doutrinas gnósticas vieram não do Ocidente, mas vieram do Oriente e foram importadas e inculturadas no paganismo antigo, nas religiões de mistério. Isso no período antigo. Isso no período antigo. Porque no período renascentista tem alguns movimentos que acaba lá, né? Que são até expressamente, publicamente, eles não têm nem vergonha de falar nessas coisas. Pois é, que aí acaba lá. Sim.
acaba lá. Acaba lá. E a situação é muito difícil. Quando a situação acaba nessa situação, como o senhor Matheus Hassan disse, é que nós vamos ver a degeneração do Ocidente. Por exemplo. Aí vira uma zorra completa. Absoluta. E o que acontece é que, graças a essa reformulação que tenta juntar e unir o antigo paganismo sob uma ótica hermética, gnóstica, iniciática, com influências de todo o Oriente, dentro de uma nova arte, de um novo jeito de escrever, de um novo jeito de pensar, de um novo jeito de ver até mesmo o mundo, Deus e toda a sociedade, é inevitável que a cultura mude. Por exemplo, Florença, na época da Renascença, era conhecida como o paraíso mundial das pessoas que, bem, não gostam muito da ordem natural das coisas criadas por Deus. Era um local bem contra a natura, como já diziam nossos amigos lá na Argentina, não é? Pois é. Existem certos agravantes. E a situação é que o paganismo, como nós conhecemos do mundo antigo, já não existe mais. O que existe é uma reformulação hermética renascentista disso. O paganismo antigo ou foi completamente destruído ou foi sacralizado ou cristianizado pela igreja em seus aspectos acidentais e materiais. Sim. E civilizacionais. Sim. Isso é uma distinção muito clara que deve ser feita. A igreja sempre condenou esse tipo de coisa, esse paganismo, esse tipo de ação que não vem da igreja. Ou se converte e se muda alguma coisa da estrutura, tirando aquilo que é claramente idolátrico, ou diretamente não se tem o que fazer e se queima, se destrói, etc. Se o reverendo me permite, nós vamos à igreja para contemplar a Deus e adorá-lo, correto? Precisamente. Muito bem. Então, ao ir à igreja, a igreja deve proporcionar um ambiente próprio à contemplação e à adoração, correto? Precisamente. Então, quando nós vamos à igreja e nós vemos lá a figura de Deus Pai representado com as suas partes expostas, creio que este não é o modo mais propício de contemplar e adorar a Deus. O senhor consegue recitar o rosário com essa imagem na sua frente? É complicado. É complicado. E aí acontece que é o seguinte, depois que tem uma indecência pintada na parede, a igreja, sem ter passado por uma revolução doutrinal, ela perde o sentido primeiro, que era de ser um ambiente propício para contemplação e adoração. Então, em vez de fazer toda uma revolução dogmática, mudando os dogmas, a doutrina e etc., você faz uma pintura indecente na parede e pronto, as pessoas que entram naquela igreja não podem mais contemplar e adorar a Deus porque aquela igreja não serve mais a sua finalidade primeira. Precisamente, e foi justamente o que aconteceu historicamente. Atenção que a Capela Sistina é tradicionalmente o local onde se acontecem os conclaves e a eleição dos papas. E uma coisa interessante, reverendo, de 1500 para cá, só tem 2 papas santos, né? Pois é, o último papa santo foi canonizado por Pio XII e São Pio X. Então a coisa São ser Pio X, meditada. 1910, ali no início do século XX, e o papa santo anterior a ele, São Pio V, 1570, não é? Aproximadamente. Então. Ele morre um pouco antes, se não me engano. Mas ali, final do século XVI. Então. São Pio V realmente tinha a oportunidade de salvar a Europa. Toda aquela geração, Carlos V, Filipe II e São Pio V tinham a oportunidade nas mãos para impedir tanto a Revolução Luterana quanto a expansão da Renascença e de outras religiões ao longo do mundo. Mas o espírito moderno já estava dentro e me parece que houve um certo desleixo tanto da autoridade eclesiástica tanto quanto da autoridade civil. Especialmente o caso de Carlos V, que permitiu que um iníquo andasse livremente pela Alemanha e não o puniu severamente como deveria ser feito, como na época boa da igreja. Então. Muito bem. O que acontece é que essa reformulação ou um novo entendimento que é próprio da Renascença, e nesse sentido, aqueles que quiserem se aprofundar mais, isso é só uma pequena nota histórica com uma conversa informal. Recomendo a todos o apostolado Santo Hipólito, do professor Pucaia, a editora Cardial, e inclusive existem muitos livros sobre este assunto. Especialmente recomendo os livros da senhora Frances Yates. Isso mostra o nível da crise da igreja. Quando uma senhora de letras entende mais de arte do que os membros eclesiásticos, é claro que a situação não está boa. Mas existem outros autores nesse sentido também. Recomendo os artigos da Montfort que tratam de arte. Ironicamente, a maioria também são mulheres
por incrível que pareça. Mas a nossa grande fonte de inspiração não são as mulheres modernas, mas um homem chamado Savonarola, beneditino, um homem que foi queimado na fogueira por influência dos Médicis, e inclusive o professor Apucaia lançou um livro excelente sobre essa questão. Foi Savonarola realmente excomungado? Recomendo a todos, um livro, esse é o título. E nós vemos que naquela época também a autoridade eclesiástica já estava um pouco quanto cambaleando para posições não tanto ortodoxas. Por exemplo, havia um grande debate na época. Foi a Guerra Civil de Florença. De um lado nós tínhamos o Savonarola e do outro nós tínhamos o Pico della Mirandola, que tinha teses um tanto quanto revolucionárias para a sua época, e Savonarola, que era mais tradicional, tratou de refutá-lo e, por incrível que pareça, por pressão social, o Papa e a hierarquia, por influência dos Médici, acabaram queimando o Savonarola e não o Pico della Mirandola. Interessante como essas coisas vão acontecendo, porque isso está ligado a um movimento chamado hebraísta, que nós certamente vamos falar agora também. Certamente tem muita coisa para dizer disso, e tudo isso se dá por causa de essa infiltração do Oriente no Ocidente. Sobre o Savonarola, tem uma coisa última que é bastante interessante, que os luteranos, e o Lutero, o movimento protestante, eles utilizam de Savonarola para dizer: olha como a igreja romana, entre aspas, é má porque matou Savonarola só porque ele estava falando contra os abusos que aconteciam na igreja. Bem, este aspecto da crítica é verdadeiro. Este aspecto. Sem dúvida. Porém, o que Savonarola estava fazendo não era uma revolução, mas era uma verdadeira reforma. Verdadeira reforma. Essa sim, uma reforma, e não uma falsa reforma como a luterana. Por quê? Porque ele estava dizendo isso contra o que estava acontecendo, tendo em vista os princípios católicos. Precisamente. Já Lutero e os luteranos usam do exemplo de Savonarola, dando a entender como se ele fosse um revolucionário. Sendo que não. O que eles, luteranos, pregam justamente o oposto do que Savonarola pregava como uma solução. Exato. Savonarola é o anti-Lutero. É o anti-Lutero. É o anti-Lutero e... tem em comum, de fato, essa crítica ao que estava acontecendo em Roma no momento, mas é semelhante a dizer que nós, sedvacantistas, hoje somos iguais, sei lá, o Edir Macedo, o Olavo de Carvalho, só porque eles são contra o que o Bergoglio está fazendo. Não é a mesma coisa, evidentemente. E diferentemente de Lutero, Savonarola não tinha conexões ocultas por aí. Recomendo muito a leitura do artigo Lutero era um Rosa Cruz gnóstico, que está publicado lá no site da Ação Restauracionista. Mas agora, padre, falando sobre esse movimento hebraísta... Sim, tem muita coisa para ser falada nesse sentido e...